minutos, está no ar o Balanço Geral. Abre aqui a tela, nós vamos trazer o destaque da repórter Jéssica Cruz, desejando uma ótima terça-feira para você. Boa tarde, Jéssica. Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A terça-feira começou muito triste, né, com essa tragédia que aconteceu aqui na Avenida Euclides Figueiredo, zona norte de Aracaju. Nós estamos, inclusive, no local, em frente à residência, onde este homem de 25 anos, ele teria matado o pai, a tia e o marido da tia. Tudo aconteceu nessa casa. Como muitos já sabem, que foi noticiado logo cedo, ele tentou fugir pelo telhado, mas foi abatido pela polícia porque ele teria revidado, jogado pedaços de telha contra os agentes policiais. Nós vamos daqui a pouquinho entender essa dinâmica também de atuação da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Por aqui está mais tranquilo agora, quase que caindo, porque a gente está do outro lado da avenida. Em uma calçada, essa é uma avenida muito movimentada. Só que mais cedo tinham muitas pessoas aqui, claro, né, diante do que aconteceu. Aliás, foram os próprios moradores que acionaram a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Aqui também é uma região de muito comércio, mas, coincidentemente, eu estou vendo aqui muitos estabelecimentos fechados. Não sei se por conta dessa tragédia, se por conta desse susto todo. E os vizinhos que estavam aqui agora estão mais contidos também. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Coronel Alisson Cruz, que é porta-voz da Polícia Militar de Sergipe, sobre o assunto. Fábio. Jéssica, obrigado. Prioridade absoluta. Você pode me chamar a qualquer momento. Nós estamos ao vivo agora com a repórter Jéssica Cruz no local onde aconteceu essa tragédia na manhã de hoje. Um homem, 24 anos, nós temos inclusive a imagem dele, é o Juan Paulo da Conceição. As informações, você está vendo as imagens recuperadas de hoje logo cedo, nós mostramos inclusive ao vivo aqui no Balanço Geral com o repórter Douglas Magalhães. Esse homem, é este homem de 24 anos que matou o pai, matou a tia e matou o marido da tia. As informações preliminares, e daqui a pouquinho Jéssica vai poder complementar, é que ele é ex-presidiário, ele tinha problemas, ele já tinha ameaçado a família e essa tia que ele acabou matando, ela resolveu acolhê-lo novamente em casa. E aí ele teria recebido uma intimação da justiça, da polícia, não sei, exatamente pelas ameaças que ele fazia, porque ele agredia o pai e agredia a própria tia. E na hora que ele recebeu essa intimação, ele então teve o surto e acabou praticando essa tragédia. Ele matou o pai, ele matou a tia e ele matou o marido da tia com golpes de faca. Depois ele sobe para o telhado, nós temos inclusive a imagem do momento. E daqui a pouco, como Jéssica diz, a Polícia Militar vai explicar a dinâmica, e aqui não é nenhuma crítica, é apenas uma informação. Ele tinha esquizofrenia, acabo de receber também a informação aqui, ou seja, um homem que, além do desvio de conduta, tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, e eu bato muito nessa tecla aqui, preciso ampliar o cuidado com a saúde mental. E aí então ele, ao praticar o triplo homicídio, ele vai para o telhado da casa. E aí a polícia então cerca e ele teria ameaçado policiais e acabou sendo abatido. Tinha muita gente. Esse é o momento em que ele é abatido, momento em que o corpo cai, é no telhado, em cima do telhado. As pessoas que estavam embaixo acompanhando, as pessoas aplaudem a ação da polícia militar. Muitos aplausos recebeu a polícia militar no momento em que ele é abatido. Ou seja, uma tragédia absoluta. Você está acompanhando imagens recuperadas. Agora, o Corpo de Bombeiros fazendo uma retirada do corpo, né, que estava no telhado da casa. E você vê policiais da Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Científica, oficiais investigadores,
policiais civis, enfim, toda a polícia mobilizada, mas infelizmente não foi possível você evitar que essa tragédia acontecesse. Esse é o homem, Juan Paulo, aí é o pai dele, não é isso, Sara? O pai, a tia e o marido da tia. Esse momento você está acompanhando. Isso, vamos lá, Douglas. 12 horas e 10 minutos, 12 e 10 minutos, então nós vamos acompanhar agora, daqui a pouco, Jéssica ao vivo lá do local. Ela vai conversar com o representante da Polícia Militar, o porta-voz da Polícia Militar, para a gente entender como foi a ação da Polícia Militar que acabou abatendo este homem hoje pela manhã. Mas antes eu vou trazer Douglas Magalhães com a reportagem completa agora sobre essa tragédia na capital sergipana. Põe na tela aí do BG. Uma tragédia em família chocou moradores do bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju, na manhã desta terça-feira. Segundo informações apuradas no local, Juan Paulo da Conceição, de 24 anos, matou a golpes de faca o pai, Cosme da Conceição Santos, a tia, Maria da Conceição Santos, e o tio, Adailton Roberto Mota, de 57 anos de idade. Após o crime, o suspeito subiu no telhado da residência armado com uma faca e foi filmado por populares enquanto gritava. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram um homem em estado de grande agitação. De acordo com a polícia militar, ele reagiu à abordagem e acabou sendo neutralizado com um disparo. O caso provocou forte comoção. O mecânico Joselito Vieira, vizinho da vítima, relatou que chegou a presenciar o momento de tensão. Ele esfaqueou ela dormindo. Dormindo? Eu tô dizendo assim porque eu subi para ver. A tia, ele matou ela dormindo? Oi, na cama, ela estava na cama, o velho no chão e o outro. Matou todos os três. E ainda desceu todo ensanguentado, com a faca na mão. Aí eu digo, não. Aí corri atrás dele com o cano e ele voltou de novo lá para cima. A tragédia poderia ter sido maior. Rafaela, na hora da Dona Maria, dona do restaurante, chegou cedo para trabalhar com um filho de 8 anos de idade. Ela entrou no restaurante, o garoto subiu para conversar com a avó. Quando viu o quadro de sangue, de medo e de terror, ele desceu e avisou a mãe. Ambos saíram do local, evitando assim que houvesse mais vítimas no local. Rafaela Santos, que escapou da morte ao lado do filho, recebeu nossa equipe de reportagem e, quando ia dar entrevista, desmaiou. Foi socorrida inicialmente por populares, depois por uma equipe do SAMU que estava no local. Dona Gildete Francisca dos Santos, irmã de Maria, afirmou que a vítima havia acolhido o sobrinho, que recentemente deixou o sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica. Em dezembro do ano passado, ele agrediu a mãe e a avó e acabou preso. Menos de 2 meses depois, foi liberado usando tornozeleira e foi acolhido pelas vítimas, já que nenhum outro familiar aceitava a convivência com Juan Paulo, que era usuário de drogas e tomava remédio controlado. Ela só quis ajudar, ela deu apoio a ele e o meu irmão, que era o pai dele. Terminou desse jeito. Outros familiares, ouvidos pela nossa reportagem, falaram sobre a tragédia que se abateu sobre a família e lamentaram o fato de Juan ter sido acolhido pela tia e ter praticado ato tão brutal. Coisa muito triste, viu? Até agora a ficha nem caiu ainda. Juan já tinha sido hospitalizado e já era para estar guardado em algum lugar, né? Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram na residência, na Avenida Euclides Figueiredo. Os delegados Cássio Viana e Juliana Alcoforado coordenaram os primeiros levantamentos, ouvindo parentes e testemunhas. O corpo de Juan Paulo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em cima da casa, local onde ele morreu. A Polícia Técnica fez perícia no local. Meio-dia mais 15 minutos, você pôde perceber a confirmação da história de que ele tinha problemas, ex-presidiário, usava uma tornozeleira, além de ter problemas psiquiátricos,
mas a tia o acolheu em casa. A família não queria porque ele ameaçava a família, mas a tia o acolheu. Foi essa tia, foi uma das vítimas. Ele matou o pai, matou a tia e matou o marido da tia, com golpes de faca. Coloque novamente a imagem, uma imagem forte da senhora Rafaela Santos. Rafaela que chegou ao local com o filho, sobrinha da vítima, e ela então, ao entrar, se deparou com a cena. Você imagine o que é a cena que ela se deparou, 3 pessoas mortas, esfaqueadas. Então o nosso repórter Douglas Magalhães foi conversar com a Rafaela. E Rafaela desmaiou. Você está vendo as imagens, são 12 horas e 16 minutos, nós estamos mostrando a imagem do momento, inclusive que o nosso repórter Douglas Magalhães ajudou a socorrê-la. As equipes do SAMU chegaram, graças a Deus, com ela terminou bem. Olha, daqui a pouquinho nós vamos à repórter Jéssica Cruz, que está ao vivo lá no local onde aconteceu a tragédia e que vai conversar com o porta-voz da Polícia Militar, que vai explicar, corrigindo a palavra, por que a polícia precisou neutralizar este homem que estava em cima do telhado. Você vai entender a ação da Polícia Militar daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Programa do Povo. Mas agora, atenção, que são 12 horas e 16 minutos, você vai acompanhar o que disse o delegado-geral da Polícia Civil, Tiago Leandro. Ele falou no momento das investigações. Ele falou exatamente qual o momento em que estão as investigações sobre este caso. Põe na tela aí do BG. Basta nós entendermos melhor através da cena do crime, né? As cenas são muito violentas, né? O ambiente da casa, as imagens são bem fortes, então para a nossa perícia poder detalhar mais a sequência das mortes, o que mais teria ocorrido, né, dentro da residência. Polícia Civil agora, nós vamos apurar, em primeiro lugar, a questão da saúde mental dele, né? Já requisitamos junto ao Instituto Médico Legal os exames toxicológicos, né, para saber o grau de entorpecentes que ele estava no momento, e ouvir demais familiares para podermos encaixar todos os fatos, né, e esclarecer todas as circunstâncias e o que provavelmente pode ter levado ele a esse ato tão insano, né, tão violento e tão abominável. Agora, meio-dia, mais 18 minutos. Atenção, daqui a pouquinho nós temos as imagens. Uma manifestação hoje pela manhã, muito pneu queimado, trânsito interrompido na zona sul da capital. E você vai entender por que as pessoas interromperam uma importante avenida da zona sul da capital. E ainda hoje também, atenção, vereadora da cidade de Cristinápolis tem mandato cassado por excesso de faltas. A cassação já foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal. E também, ex-deputado Mundinho da Comase tem prisão decretada por cumprimento de sentença. E ainda hoje você vai ouvir o Ministério Público e também a ex-prefeita de Capela, Silvani, que é presidente da Federação dos Municípios. O assunto é shows do São João, cachê dos artistas. E já, atenção, hein? Atenção para esta informação. Polícia Civil pode parar durante o carnaval. É isso que você está ouvindo. A polícia que está investigando todo esse caso que você acabou de ver. A polícia pode parar durante o carnaval. Nós temos entrevista ao vivo aqui nos estúdios. São 12 horas e 19 minutos. Agora nós vamos à repórter Jéssica Cruz, que está ao vivo lá no local onde aconteceu uma tragédia na manhã de hoje. É com você, Jéssica. Voltando a falar sobre esse caso, né, Fábio? O Juan, ele foi preso em dezembro do ano passado após uma denúncia de violência contra a mãe, contra a avó. Ele morava com as duas. Portanto, ele foi para o presídio. Ele conseguiu sair, recebeu uma tornozeleira, estava sendo monitorado, mas segundo relatos, ele estava pelas ruas. Ele não tinha nem moradia mais quando saiu do presídio. Por isso,
diante dessa situação, dessa cena que era vista pelos moradores, por alguns familiares, foi que a tia que morava aqui, que foi assassinada no dia de hoje, decidiu acolher o Juan. Infelizmente, esse acolhimento não foi positivo para essa família, porque 3 pessoas acabaram mortas e o Juan a quarta, porque reagiu à abordagem da polícia. Inclusive, eu estou aqui com o tenente-coronel Alisson Cruz, porta-voz da Polícia Militar do Estado de Sergipe, e vai explicar para a gente essa dinâmica, né? Porque primeiro a polícia foi acionada e quando chegou aqui, qual era o cenário, coronel? Muito boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham. As equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar fizeram a primeira intervenção. E nesta missão de primeira intervenção, a primeira coisa a ser feita é isolar o local do crime. Já havia notícia de que o Juan havia ceifado a vida de familiares, então era preciso toda a cautela, todo o cuidado para fazer a entrada tática e comprovar o que estava sendo dito pelos populares. Chegando ao local, verificou-se que realmente haviam 3 pessoas ensanguentadas ao chão. Uma delas estava, que era a tia, estava na cama, talvez estivesse dormindo quando foi atacada. Em seguida, as equipes fazendo toda a varredura no local, na residência, verificou que o Juan havia empreendido fuga e estava em casas vizinhas, inclusive no telhado da casa. E isso foi constatado e as equipes começaram a verbalizar e tentar mediar para que ocorresse a rendição. Infelizmente, o Juan estava transtornado, há um histórico, segundo o relato de populares, de uso de drogas e também de esquizofrenia. E era um paciente que resistia ao uso de medicamentos. Diante de todo esse transtorno e toda essa tensão, os policiais insistentemente verbalizando, usaram armas de menor potencial ofensivo, que é o elastômero, popularmente conhecido como munição de borracha, mas nada fez acessar esse ímpeto agressivo do Juan. Então, diante da gravidade, da potencial agressividade do Juan, os policiais tentaram insistir na rendição, mas de forma surpreendente o Juan tentou contra a vida dos policiais, o que condicionou os policiais a usar a arma letal e, infelizmente, o Juan veio a falecer. Ele tentou como contra a vida dos policiais? Ele jogava telhas nos policiais, que eu vi nos vídeos, é visível que os policiais estavam aqui em cima, enquanto o Juan estava no telhado da residência. A distância era curta, até porque os policiais estavam estabelecendo uma comunicação, um contato com o Juan. E neste momento crítico, o Juan fez menção de atacar os policiais com a faca. Ele continuava com a faca, que foi objeto utilizado para ele cometer esses crimes, esses homicídios, e para cessar essa injusta agressão, os policiais foram condicionados a usar a arma letal. A polícia chegou a apreender essa arma utilizada no crime? A partir do momento que o Juan foi neutralizado, a injusta agressão foi neutralizada, aí preserva-se o local e é acionado todo o protocolo de atendimento dessa ocorrência, que é acionamento da Coordenadoria Geral de Perícias, que com sua polícia científica vem fazer todo o levantamento do local de crime, averiguar quais são os vestígios para dimensionar e descrever e relatar, de acordo com esses vestígios, como foi que toda a dinâmica desse ato criminoso. Qual foi o objeto utilizado, qual a gravidade das perfurações, os locais que essas vítimas foram atingidas. Então, tudo isso é coletado. Para tanto, as equipes policiais que fazem a primeira intervenção devem, de pronto, fazer a preservação do local. Agora, é muito importante esses relatos que surgem agora de indícios de que ele era um paciente com esquizofrenia, porque na verdade havia uma tentativa de investigação disso, me parece, a partir da família. E aí, por que eu trago isso? Os vizinhos, a comunidade, chegaram a relatar que antes das mortes algum barulho tinha acontecido, alguma briga, alguma crise por parte do Juan. O Juan era um jovem de 24 anos que já havia contraído matrimônio, era casado, mas parece que esse casamento ele não prosperou justamente por conta de vários conflitos. Ele foi morar com a mãe e a avó
houve uma situação de violência doméstica, ele agrediu a mãe e a avó, foi preso, usava tornozeleira eletrônica por conta disso e passou a morar na rua. Como disse, há relatos também de uso de drogas, então vivia em situação de drogadição. Nessa situação, os familiares resolveram acolhê-lo. E essa tia, acolhendo, tentou dar esse encaminhamento, entender o que e como surgia essa agressividade. E parece-me que nesse diagnóstico inicial houve esse panorama e essa descrição de possível esquizofrenia. São relatos, né, de alguns familiares, de populares, são questões que serão melhor esclarecidas no decurso da investigação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa já está debruçada no caso, o delegado Cássio e a delegada Juliana Alcoforado já estiveram aqui no local do crime, também acompanhando todo o trabalho da perícia, e a gente espera o quanto antes que tudo isso seja esclarecido. É uma tragédia que se abate sobre essa família e que causa um temor e um assombro em toda a sociedade. Algumas pessoas falaram que essa revolta dele, a manifestação desse jeito contra o pai, a tia, o marido da tia, seria também por conta de uma intimação que ele teria recebido nesta semana? O senhor tem informações sobre isso? A gente não tem confirmação disso, mas há relatos também de populares que no sábado, agora último, era um sábado chuvoso e o Juan estava pelas ruas perambulando nu e causando muito susto a quem transitava aqui pela Avenida Euclides Figueiredo. Já estava morando aqui com a tia quando ele perambulava aqui no final de semana? Isso, já estava residindo aqui, inclusive o pai tentou convencê-lo a entrar para casa e tomar os medicamentos, mas como eu disse, os relatos dão conta de que ele era resistente a cumprir todo o protocolo de tratamento para esta doença. Aí a gente chama a atenção, né, coronel, das famílias, para que elas tenham muito cuidado com alguma suspeita de um diagnóstico de transtornos mentais, porque essas pessoas elas precisam de tratamento, né, justamente para evitar tragédias, conflitos, coisas que não fazem bem para as famílias, né? É uma situação muito crítica, e principalmente quando o paciente, né, ele resiste ao tratamento, então é uma situação que requer uma intervenção multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, e que todo o protocolo de tratamento ele seja rigorosamente cumprido para que essa pessoa ela não ofereça risco nem para quem convive diretamente com ela, nem para quem está naquela comunidade dividindo e compartilhando o espaço público com aquela pessoa. Coronel, muito obrigada pelas informações. Vou mostrar aqui um pouco, gente. A gente sabe que aqui também funciona um restaurante familiar que pertencia a essa família, muito provavelmente a tia que morava aqui na parte de cima do estabelecimento, do restaurante. Tem uma portinha ali aberta, mas a gente está garantindo esse respeito por quem está aí dentro, né? Algumas poucas pessoas, acho que 2 pessoas estão aí dentro neste momento, muito provavelmente resolvendo as últimas questões depois dessa tragédia toda, né? É muito triste, Fábio. Aqui o sentimento que a gente tem é realmente de muita tristeza, né? Diante do que aconteceu nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira. Esse horário aqui era para o restaurante estar lotado, cheio de clientes, a família trabalhando, é um restaurante familiar, a família também contava com a ajuda de outros familiares, mas hoje é só tristeza mesmo no restaurante, na residência e para muitos vizinhos aqui da Avenida Euclides Figueiredo.